A nobreza do amor, personagem fica entre a vida e a morte após invasão em ateliê. O que deveria ser um dia de celebração e consagração para a Álica vivida por Duda Santos, está prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo no vilarejo de Barro Preto. Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, a novela das 6 da Globo, o tão aguardado desfile de moda da protagonista será palco de um ataque violento. A partir desta terça-feira, 23 de junho de 2026, o ateliê da mocinha é invadido pelo bando de cangaceiros liderado por Didi, interpretada por Clarissa Pinheiro. A situação escala rapidamente e termina em tragédia. Tonho, papel de Ronald Soto, é baleado no peito ao servir de escudo humano para proteger a vida da princesa. A mando de forças que buscam desestabilizar a região, Didi e um comparsa invadem o local determinados a espalhar o caos. A criminosa começa a destruir o mobiliário, tenta furtar uma máquina de costura e rouba um sofisticado vestido de gala. Em um ato de bravura, Álica usa um bastão de madeira para se defender, enquanto José entra em luta corporal com o outro assaltante na tentativa de expulsá-los. Humilhada ao perceber que está perdendo o confronto, Didi perde o controle e recorre à covardia. Ela saca um revólver e aponta diretamente para a cabeça de Álica, pronta para disparar. No meio da confusão pelo controle da arma, um tiro ecoa pelo ambiente e atinge em cheio o peito de Tonho, que cai no chão, ferido gravemente. Assustados com a repercussão do crime, Didi e seu comparsa fogem pelas ruas de Barro Preto antes da chegada de qualquer ajuda. Em meio aos destroços do ateliê, Álica entra em choque ao encontrar o namorado caído. Tomada pelo desespero e pelo medo de perder o grande amor de sua vida, a protagonista tenta, com as próprias mãos, estancar a hemorragia enquanto chora sobre o corpo do rapaz. É impossível assistir a uma sequência dessas em A Nobreza do Amor e não ficar com o coração na mão, porque a gente sabe que por trás desses personagens que tanto nos prendem, existem artistas que vêm construindo trajetórias brilhantes e muito sólidas no nosso cenário cultural. Quando a gente fala da Duda Santos que dá vida a essa Álica, estamos falando de uma das revelações mais potentes dos últimos anos na televisão brasileira. A Duda, que é carioca, começou a despontar com uma naturalidade que raramente a gente vê em talentos que surgem tão rápido. Ela não veio de um lugar de facilidade. Ela conquistou cada espaço com um brilho próprio, uma presença de cena que transita entre a doçura e uma força de vontade inabalável. Quem acompanhou o trabalho dela em produções anteriores já percebia que ela tinha um diferencial, uma capacidade de segurar o protagonismo com uma maturidade que muitas vezes só vemos em veteranos. E agora, vendo ela lidar com esse momento dramático no ateliê, a gente entende por que ela foi a escolha certa para essa trama das 6. Ela consegue transmitir a dor e o desespero de forma visceral, sem precisar cair no excesso, algo que é marca registrada de quem realmente domina a arte da atuação. Do outro lado desse embate, temos a Clarissa Pinheiro, que interpreta a Didi. Que atriz, meus amigos! A Clarissa é uma força da natureza. Nascida em Pernambuco, ela traz na bagagem uma vivência que se reflete muito na intensidade que ela coloca em cada vilã que interpreta. Muita gente se lembra do trabalho impecável dela no cinema, onde ela já mostrava uma entrega física e emocional impressionante, e ver essa transição para a televisão, assumindo papéis de antagonistas que exigem uma carga dramática pesada e perigosa, só confirma o quanto ela é versátil. Ela tem essa capacidade de nos fazer detestar a personagem, de criar uma tensão palpável no ar, e isso é o que torna o conflito entre a Álica e a Didi algo tão real para o público. A trajetória da Clarissa é marcada por uma busca constante pela verdade cênica. Ela não busca o caminho fácil do vilanismo caricato. Ela vai fundo na motivação, na crueza daquelas pessoas que, dentro da ficção, fazem escolhas que nos deixam revoltados. E claro, não podemos esquecer do Ronald Soto, o Tonho, que protagoniza essa cena de sacrifício que deixou todo mundo em choque. O Ronald é um talento que a gente tem visto amadurecer a cada projeto. Ele carrega uma leveza, uma energia de renovação, e vê-lo em uma situação de limite absoluto na novela mostra que ele não está ali apenas para cumprir tabela. Ele entrega um compromisso real com a narrativa. Esse episódio do tiro, esse momento de heroísmo que acaba em tragédia, remete muito àquela construção clássica de folhetim que a gente tanto ama, onde o amor é testado pelo fogo, onde o perigo espreita justamente quando a felicidade parece estar ao alcance da mão. É interessante notar como a novela faz esse paralelo entre o sucesso profissional da Álica, o seu desfile, a sua conquista como costureira e estilista, e a fragilidade da vida diante da ganância e da maldade de quem não aceita o brilho alheio. O ateliê, que deveria ser o templo da criação e da dignidade da protagonista, torna-se o cenário de um pesadelo,
e isso simboliza muito bem o embate central da trama, a luta do novo, do justo e do belo contra a opressão e o atraso. Na minha visão, o que a gente está vendo em A Nobreza do Amor é uma aula de como equilibrar o drama clássico com questões sociais que ainda ressoam muito com a gente. Eu particularmente acredito que o sucesso dessa novela passa exatamente por esse elenco que consegue humanizar situações tão extremas. Quando a Duda Santos chora sobre o corpo do personagem do Ronald, ela não está apenas encenando, ela nos convida a sentir aquela dor. E honestamente, esse é o papel da grande ficção, nos tirar da zona de conforto. A gente se acostuma a ver a mocinha sempre vencendo, mas quando o autor decide colocar o amor dela em xeque, o público se vê envolvido de uma maneira que não tem volta. Isso mostra que a televisão brasileira continua sendo um espaço de catarse coletiva. É curioso pensar em como a carreira desses atores se entrelaça com momentos marcantes da teledramaturgia recente. A Duda Santos, por exemplo, parece estar vivendo um momento de consolidação absoluta, onde o nome dela já é sinônimo de audiência e de qualidade dramática. A Clarissa Pinheiro, por sua vez, se firma como uma das grandes intérpretes de personagens densas, aquelas que carregam o peso da história nas costas, mesmo que por caminhos tortos. O que mudou? Eu acho que mudou a forma como o público consome essas histórias. Hoje, a gente busca mais profundidade, a gente quer entender o porquê da vilania da Didi, a gente quer ver a Alika sendo forte, mas também sendo vulnerável, e esse grupo de atores está entregando exatamente essa complexidade. Por fim, fica a reflexão sobre o que esse momento representa para o futuro da história. O desfile, que deveria ser a consagração, agora vai ser lembrado pela marca da violência. O que a Alika vai fazer com esse luto? Como ela vai transformar essa dor em algo que a impulsione? Ou será que o peso do que aconteceu vai desestruturá-la? Essas são as perguntas que ficam no ar e que mantêm a gente colado no sofá, esperando o próximo capítulo. A trajetória da Duda, da Clarissa e do Ronald é um lembrete de que o nosso audiovisual tem gente muito preparada e disposta a se arriscar. Ver essa entrega, esse suor, esse compromisso com a arte de contar histórias, é o que justifica o nosso carinho por esses artistas. Eu, particularmente, acho que a gente está diante de uma sequência que vai marcar a memória dos fãs de novela por muito tempo, justamente porque ela mistura o espetáculo com a emoção pura, e no fim das contas, é isso que a gente quer ver, histórias que nos façam sentir, que nos façam torcer e, acima de tudo, que nos façam acreditar que mesmo depois de uma tragédia dessas, a força de quem tem caráter sempre acaba encontrando um caminho para se reerguer, mesmo que o custo seja alto demais. A gente continua aqui de olho em cada detalhe, torcendo para que a Alika encontre forças para seguir porque, afinal, o vilarejo de Barro Preto nunca mais será o mesmo depois desse dia tão sombrio.